Olá, meus irmãos e minhas irmãs, queridos filhos e filhas. Eu sou o Padre Jackson Henrique da Silva, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na região pastoral Santo André Leste. E com grande alegria iniciamos o nosso programa Verbum, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Programa transmitido pela TV+, por podcast, rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. Neste dia 30 de setembro de 2023, estamos na 25ª semana do Tempo Comum, celebramos a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Queremos pedir a sua intercessão, um grande homem, grande espiritualidade aqui em São Jerônimo. Queremos pedir a sua proteção para que possamos bem meditar a palavra de Deus nesse dia de hoje. O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 9, versículos de 43b a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, neste evangelho de hoje nós vemos concluir-se a atividade de Jesus lá na Galileia. Vemos essa conclusão, esse momento em que ele termina as atividades lá e faz um segundo anúncio de sua paixão. Mais uma vez ele fala, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jerusalém é o lugar onde, nesse caminho, ele vai ser glorificado. Então, os discípulos, eles ficam assim, não compreendiam essas palavras de Jesus, eles ficavam um pouco admirados. Por quê? Eles contemplaram as ações de Jesus, mas ainda esse messianismo para eles ainda não era bem compreendido. E é nesse sentido, Jesus, diante desta ação e diante dos discípulos, procura cada vez mais mostrar o seu messianismo, preparando-os para esse momento, para o momento em que eles vão assumir a missão, eles vão levar avante o Evangelho do Senhor. Então, quando ele anuncia, eles acabam não compreendendo essa faceta, essa face da paixão de Jesus. Fica escondido. O sentido fica escondido. Por quê? Vai permanecer até que ele ressuscite. Quando ele ressuscitar, aí todos vão compreender todo o sentido daquilo que acontece com Jesus, em sua paixão e sua entrega na cruz. E é desse modo que ele prepara os discípulos, que ele prepara a nós também, para que compreendamos esse momento, essa ação gloriosa de Jesus. Por isso que nós devemos buscar refletir, primeiramente, sobre aquela questão anterior que eles discutiam, quem é o maior, que ninguém deve ser o maior. Todos são filhos, todos devem se apequenar diante do reino de Deus e crescer no reino de Deus. E depois que nós devemos diariamente na palavra de Deus buscar a reflexão, buscar entender essa palavra para que ela nos ajude, abrindo o nosso coração, a nossa mente para compreender a ação de Jesus. Por isso que nós devemos buscar, sob a intercessão de São Jerônimo, conhecer de maneira profunda a palavra e levá-la adiante em nosso coração. Nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, preparemos-nos para esta bênção pedindo a proteção de São Jerônimo, hoje celebrado em sua memória litúrgica, lembrado pela grande contribuição que deu à nossa igreja. Peçamos a intercessão desse grande nome da nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.